Olá, tudo bem? Eu sou o professor Everson Barbosa, seja muito bem-vindo à nossa aula. E eu tenho certeza absoluta que este conteúdo que você se inscreveu para assistir vai ser muito rico e vai te ajudar a fazer apresentações, palestras, aulas extraordinárias. Por quê? Porque você vai conseguir manter a atenção das pessoas do início até o fim da sua apresentação e muito mais. Vai conseguir convencer as pessoas do aspecto ou do ponto de vista que você vai tratar. E para isso, a gente estruturou uma apresentação com início, meio e fim para que você consiga desencadear os assuntos e possa fazer isso de uma maneira natural e principalmente de uma maneira inteligente. Talvez você esteja se perguntando, mas como é que vocês chegaram nesse conteúdo? Como é que você chegou nesta fórmula? Muito simples, essa fórmula ela juntou basicamente 3 conhecimentos. Primeiro, o conhecimento de redação, onde todo mundo sabe a importância de fazer uma apresentação, um discurso com início, meio e fim. O conteúdo de copywriting, que é uma técnica ou é uma habilidade que algumas pessoas têm de escrever profissionalmente discursos persuasivos. E a técnica de neuropersuasão, ou seja, a forma como as pessoas pensam e tomam decisão. Então você vai perceber que toda a estrutura desse discurso é pensada para ajudar as pessoas a se manterem conectadas do início até o final. Não só conectadas, mas convencidas daquilo que você está falando de alguma forma. A única coisa que eu quero te pedir é que você use isso para o bem, viu? Não se esqueça agora de pegar uma caneta, anotar aquilo que a gente está falando e se você quiser acompanhar com mais profundidade, basta você baixar o e-book desta aula gratuitamente, que lá eu explico passo a passo para que você consiga fazer uma apresentação bem legal, assim como nós vamos explicar aqui neste vídeo. Esse e-book é totalmente gratuito e tem locais lá para você fazer anotações, exemplos, onde você vai poder utilizar isso de uma maneira muito mais prática. Está aqui para você baixar aqui embaixo, ok? Vamos lá. Falando sobre discurso e apresentações, por que a gente precisa estruturar isso muito bem? Porque o ser humano, ele tem processos na sua tomada de decisão e ele entende melhor quando o assunto ou quando a ideia que a gente quer desencadear ou convencer as pessoas está estruturada, baseado no processo de pensamento, no processo de tomada de decisão. Então, para que o seu discurso, para que a sua apresentação seja realmente interessante, ela precisa passar por 3 tópicos. Eu vou anotar todos eles aqui, mas lembrando que isso aqui vai estar no seu e-book. O primeiro deles é um início impactante. Por que é que o início tem que ser impactante? O início tem que ser impactante por uma única razão. Quando você está falando em público, as pessoas estão tomando uma decisão de assistir ou de não assistir, de gostar ou de não gostar. E se elas decidiram gostar, sabe o que acontece automaticamente? O viés de confirmação, o cérebro humano começa a achar motivos e calibrar a energia para ajudar essa pessoa a prestar mais atenção em você. Olha só que interessante isso. E para que o seu início seja impactante, aí ele precisa de 3 pontos. O primeiro deles é uma autoapresentação. O que é uma autoapresentação, Everson? Uma autoapresentação é você falar de você. Quem você é, o que você faz, mas principalmente o que te qualifica para falar sobre esse tema. Por exemplo, eu, Everson Barbosa, sou especialista em oratória, comunicação persuasiva e nós já temos a escola de oratória ou a metodologia de oratória há 11 anos, estamos fazendo isso full time há 9 anos. Já atendemos as maiores empresas do Brasil. Eu sou um especialista nesse tema porque eu estudo isso com profundidade. Sou mestrando em Neurobusiness na Florida Christian University, administrador, bacharel em teologia, pós-graduado em gestão e marketing e nossa, eu poderia falar bastante coisas aqui para vocês a respeito de quem eu sou e o que eu faço. Mas o que é importante você saber? Aquilo que eu já fiz ligado ao assunto que eu vou tratar. Vamos falar de oratória. Então, eu sou diretor e fundador da maior escola de oratória e comunicação persuasiva do Brasil. Nós somos parceiros da Venda Mais, que é a maior referência que a gente tem no Brasil em termos de gestão e vendas e principalmente em treinamentos, e lá eu sou responsável pelos treinamentos de oratória. Eu tenho 3 livros escritos, DVD, CD e uma infinidade de materiais aí publicados nas redes sociais, na internet. Enfim, por que eu estou falando isso? Para você entender por que eu posso falar sobre esse tema. Então, se eu estivesse começando o meu discurso, a minha apresentação, provavelmente eu ia colocar isso no início da minha apresentação, até para você ter uma noção de
quem que pode me falar sobre esse tema, o que essa pessoa tem para me acrescentar e o que respalda ela falar exatamente sobre esse tema. E talvez você esteja, puxa, mas eu não tenho qualificação tanto assim, eu não faço tal coisa. Mas se você estudou mais que os outros, se você pegou um referencial de um outro autor, uma outra pessoa, por exemplo, você é um estudante e você quer fazer uma apresentação sobre a história do Brasil. Segundo o autor fulano de tal, a história do Brasil aconteceu dessa forma, segundo os especialistas, isso e aquilo. Então eu não tenho autoridade sobre o tema, mas eu trago a autoridade de outras pessoas, de outros profissionais que vão me respaldar para isso, ok? Simples assim. O segundo item que você precisa passar no início da sua apresentação é o quebra-gelo. E o quebra-gelo pode ser feito de várias formas, tá? Você pode contar história, você pode falar um pouquinho sobre a sua própria história, você pode contar um caos, você pode trazer várias referências. Mas a que mais funciona é você fazer um agradecimento personalizado e um parabéns personalizado. Então eu quero agradecer vocês que estão nessa noite, aqui aprendendo sobre o nosso tema, sobre o nosso assunto, e quero parabenizar todos vocês que se dedicaram, que saíram das suas casas, enfim. Você pode fazer isso de uma maneira muito simples. Só que tem um segredo aí. Quanto mais personalizado for, mais completo for, funciona melhor. Ou seja, que elementos de personalização você pode utilizar? O tempo, o clima, pessoas que vocês conhecem, enfim, diversos itens de personalização, ok? Depois disso, você fez a autoapresentação, quebra-gelo, você vai se encaminhar para o assunto através de uma manchete. E o que é uma manchete? É você falar sobre o tema, ou você falar sobre o seu assunto, sobre aquilo que você veio tratar, só que de uma maneira interessante, de uma maneira que quebre o padrão. Por exemplo, digamos que eu vim falar sobre educação física. Então hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes para pessoas que querem envelhecer com uma saúde muito boa e querem ter uma saúde muito legal, independente da idade, independente daquilo que faz da sua vida. Ok, eu vou falar sobre educação física, mas eu automaticamente na manchete gerei o interesse, despertei o interesse das pessoas para aquilo que o meu assunto ou aquilo que eu vou falar resolve na vida das pessoas. E isso é uma boa manchete, porque se eu chegar e falar assim, hoje eu vou falar sobre educação física, de verdade as pessoas não estão interessadas nisso. Mas quem é que não quer viver mais? Quem é que não quer viver bem? Todo mundo está interessado nisso. Então, tá aí o segredo de uma boa manchete, ok? Eu vou passar agora para o final da apresentação, a título de melhor aprendizado, que daí você vai aprender o início e o final. Depois eu volto no meio do discurso, no conteúdo relevante, tá? Vamos lá. Então, indo lá para o final da apresentação, nós vamos aqui para o conteúdo relevante e final emocionante. Para o final ser emocionante, você vai precisar passar por 5 tópicos. O primeiro deles é uma síntese. O que é uma síntese, Everson? Síntese é um resumo com outras palavras, onde você literalmente faz as pessoas relembrarem daquilo que você falou, só que utilizando outros recursos, outras formas de falar sobre o mesmo tema. Só que aí tem um segredinho. É importante que você tenha 3 dados e tópicos importantes para que você capte a atenção das pessoas e faça elas perceberem que de tudo aquilo que você falou, as 3 coisas mais importantes são essas. E aí, consequentemente, as pessoas vão se lembrar muito mais. Eu não vou explicar a neurociência por trás disso, porque aí a gente ficaria um tempão falando sobre, mas vai por mim. Se você tiver 3 dados e tópicos mais importantes no seu discurso, na sua apresentação, as pessoas vão lembrar muito mais sobre aquilo que você falou. Elas vão lembrar tudo? Nunca, jamais. Elas vão lembrar partes. Então, intencionalmente, você tem que decidir quais são essas partes. E você pode utilizar de 2 ferramentas. A primeira delas é a repetição. É isso que a gente está fazendo. A segunda delas é o nível de emoção. E aí você vai aprender a fazer isso lá no final emocionante. Síntese. Depois da síntese, contato.
Ou seja, uma forma que as pessoas possam se conectar com você após a sua palestra, após a sua apresentação. Por quê? Se elas tiverem dúvidas, se elas quiserem comprar seu produto ou serviço, se elas quiserem conversar com você, é importante que você deixe seu contato. A não ser que você é uma pessoa famosa ou não queira que as pessoas entrem em contato com você depois, tá tudo bem, não precisa disso. Depois do contato, o que você faz? Um agradecimento personalizado. O que é um agradecimento personalizado, Everson? É um agradecimento que você faz sobre algo que aconteceu na sua apresentação, na sua palestra, ou que te chamou a atenção especificamente nesse público. Então eu quero agradecer vocês que se dedicaram, que saíram de casa num dia chuvoso como esse, estão aqui, prestaram muita atenção, fizeram os exercícios propostos. Muito obrigado. Enfim, eu agradeci, parabenizei. E aí funciona super bem. Lembra que lá no início a gente já fez isso, só que lá no início a gente faz de uma forma mais geral para as pessoas. Aqui a gente faz de uma maneira mais focada naquilo que aconteceu na própria apresentação. Essa é a grande diferença. Depois do agradecimento, você tem uma power phrase. O que é uma power phrase? Uma frase poderosa, uma mensagem mais emocional. E esta mensagem mais emocional, você pode utilizar uma frase, pode utilizar um texto, pode utilizar uma história sua, enfim, desde que de alguma forma seja algo mais emocional. Inclusive, esta frase não precisa estar intimamente ligada ao tema que você tratou. Se estiver, muito melhor. Mas eu conheço vários amigos palestrantes, vários alunos nossos que fazem isso, utilizam power phrase que não está conectada com o tema, com o assunto, porque eles falam de vendas, fala de gestão, fala de empreendedorismo, mas a power phrase dele no final é sempre a mesma e sempre funciona. Então o objetivo dessa power phrase é despertar, é chamar, é elevar a emoção das pessoas, porque a emoção é a cola do aprendizado e porque as pessoas tomam decisão pela emoção. Então é muito inteligente você aumentar o nível de emoção no final da sua apresentação. E por último, obrigado. E o que é obrigado? Simplesmente obrigado, só isso. Então você vai, leva as pessoas numa power phrase muito legal, gente, lembre-se e tal, conta a história e obrigado. Agradece, música alta, sai do palco, tá tudo bem, tá tudo resolvido. É assim que você vai terminar o seu discurso, a sua apresentação, tá? Agora, conteúdo relevante. Eu vou apagar aqui para a gente falar do conteúdo relevante, mas lembrando que este conteúdo está no e-book que você tem aqui embaixo para você baixar. Então, se você quer aprofundar um pouquinho mais, se você quer realmente estudar, e é isso que eu recomendo que você faça, baixe agora esse e-book que está incrível, muito fácil. Tem campos lá para você ter exemplos, para você saber como é que a gente construiu isso aqui, tá? Vamos lá. Conteúdo relevante. Para o conteúdo ser relevante, primeira coisa, ele tem que ser relevante para quem? Para a sua audiência. Simples assim. Ah, mas eu gosto, eu sou apaixonado pelo tema. Tudo bem, mas se a sua palestra, ou melhor, se a sua audiência não considerar o seu assunto relevante, infelizmente não tem muito o que você fazer sobre. Então, coloque isso na sua cabeça. O seu conteúdo tem que ser relevante para a sua audiência, para a sua plateia. E para o seu conteúdo ser relevante, ele pode se encaminhar de várias formas. A primeira delas é através de argumentação, contra-argumentação e refutação. Como é que funciona isso na prática? Você entra com um argumento, esse argumento prático a respeito daquilo que você vai falar. Por exemplo, estou falando sobre vida saudável. Então, vida saudável é algo super importante que todos têm que fazer, porque você não quer chegar na sua maioridade ou as pessoas vivem muito mais e você não quer passar muito mais tempo só que doente. Isso é argumentação. Então, eu tenho vários argumentos. Estou conjecturando aqui, tá? Mas o que é contra-argumentação? É aquilo que talvez as pessoas poderiam levantar como uma objeção. Aquilo que você sabe que o seu público vai questionar, aquilo que você sabe que, puxa, eu acho que isso aqui ele vai guardar essa dúvida aqui e não vai compartilhar comigo. Então, novamente aqui, eu argumentei sobre a qualidade de vida, e aí eu posso contra-argumentar assim, ó, talvez você esteja pensando que qualidade de vida é algo que dá muito trabalho,
Mas não, refutação. Qualidade de vida é algo importante que você pode fazer apenas mudando poucos hábitos. Por exemplo, tomar mais água durante o dia, tomar um copo de água com limão pela manhã, ao invés de usar elevador, usar escada. Tudo isso melhora a sua vida, melhora a sua qualidade de vida. Então, percebeu o que a gente fez? A gente foi lá na argumentação, contra-argumentei aquilo que poderia surgir como uma objeção e refutei para acabar com isso e não ter nenhuma dúvida sobre o meu tema. Esse aqui é o modelo principal de estrutura de discurso padrão, assim, que a gente mais vê por aí. Agora, existe um outro padrão, que é o padrão de discurso persuasivo. Esse padrão de discurso, ele trabalha 4 aspectos: dor, causa, desejo e CTA. DCDC. Dor, ou seja, você começa falando das dificuldades que as pessoas têm, aquilo que você estudou sobre o seu público-alvo. Olha, talvez você não esteja mais entrando nas roupas. Talvez você queria comprar uma roupa bonita e não consegue porque ela não tem seu número. Você tem vergonha de ir na praia porque está acima do peso. Entrei nas dores. Isso acontece por quê? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas se alimenta mal e, consequentemente, engorda. Consequentemente, não consegue ter uma vida mais saudável. Se você tem o desejo de poder ter uma comida saudável, emagrecer rapidamente e não sofrer para isso, você precisa fazer isso. E é isso que eu vou ajudar você a fazer nessa noite. Então, o que eu fiz? Peguei uma dor, mostrei para vocês uma causa, mostrei o desejo que meu público eu sei que tem e mostrei uma solução que está intimamente ligada àquilo que eu vendo, àquilo que eu proponho para essas pessoas, para esse público. Esse aqui é o segundo modelo de discurso. E existe um terceiro, que é o discurso hipnótico. A gente não vai trabalhar sobre discurso hipnótico, porque senão essa aula vai ficar muito extensa. Mas o discurso hipnótico é uma das matérias que nós trabalhamos no Transformatória, que é o nosso curso de oratória presencial aqui na cidade de Curitiba. Se você quer saber um pouquinho mais sobre o Transformatória, entre em contato com a gente. Se você tem dificuldade de falar em público, se você já perdeu oportunidades por medo, por vergonha, por timidez, se as pessoas não dão credibilidade quando você fala, se você não consegue convencer, se você está percebendo que está estagnado na carreira, eu tenho certeza absoluta que o Transformatória vai te ajudar. Por quê? Porque a maioria dos problemas que as pessoas têm em termos de crescimento pessoal e profissional são problemas de comunicação. Ela não consegue comunicar o quanto boa ela não consegue vender seu produto, serviço, ideia, as pessoas não respeitam aquilo que ela faz ou aquilo que ela é, ou quem ela é, melhor dizendo, e por isso ela vem perdendo grandes oportunidades. E isso não tem a ver com competência e não tem a ver com dedicação, porque infelizmente tem gente que nem é tão competente assim, nem é tão dedicada assim e consegue alavancar a carreira, consegue crescer. Por quê? Porque com certeza tem uma comunicação melhor. E se você tem o desejo de ter uma comunicação extraordinária, o que você precisa fazer? Converse com a nossa equipe. O nosso WhatsApp é o 41 99999 7377 99999 7377. O nosso e-mail é o atendimento@melhorcursodeoratoria.com.br, atendimento@melhorcursodeoratoria.com.br. Eu tenho certeza absoluta que a nossa equipe vai te ajudar a resolver esse problema de comunicação. Os nossos treinamentos têm desde imersão, que começa às 9 da manhã no sábado, vai até às 9 da noite no domingo. Também tem o curso regular aí que tem duração de 8 semanas. Tem vários modelos e eu tenho certeza que um deles vai te ajudar. Mas antes de terminar a nossa aula de hoje, eu quero dar uma super dica para você, principalmente para você que esteve com a gente e está assistindo essa aula até agora. Veja bem, se você quer fazer discursos extraordinários, apresentações incríveis, qual é a regra básica? Qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Estudar com profundidade o seu público-alvo.
Quando a gente fala aqui em dor causa desejo, esse estudo ele não é feito ali aleatoriamente, ele é feito de uma maneira minuciosa, ou seja, ele mostra para as pessoas que você conhece mais elas do que talvez elas mesmas. Você conhece mais os problemas que elas têm e pode ajudar muito elas. Por quê? Porque você estudou com profundidade. Isso aumenta muito, muito o seu nível de autoridade. Então, se você quer crescer pessoalmente e profissionalmente, saiba para quem você está falando. Se você quer fazer discursos e apresentações extraordinárias, se aprofunde no conhecimento de para quem você está falando. Eu tenho certeza absoluta que o resultado vai vir, tá? Gente, foi um prazer estar aqui com você agora nesta super aula. Eu espero que você tenha aproveitado bastante. Eu quero relembrar que você tenha o acesso ao conteúdo aqui em PDF, mas é importante que você assista, reveja essa aula várias vezes, porque de vez em quando passa um conteúdo ali. A gente gravou aqui para você de uma maneira muito direta ao ponto. Para você ter uma ideia, esse conteúdo que a gente trabalhou aqui são conteúdo de 8 aulas dentro, ou melhor, 8 horas dentro do Transformatória Maestria. E a gente resumiu aqui para você nesses 15 a 20 minutos. Mas eu tenho certeza que já é o suficiente para você ir para o outro nível. Grande abraço, seu amigo Everson Barbosa. Mais informações sobre os nossos cursos de oratória, transformatória.com.br, melhorcursodeoratória.com.br. Tem alguma dúvida, alguma dica, quer conversar com a gente? Manda um e-mail para o atendimento@melhorcursodeoratória.com.br ou para o WhatsApp 99999-7377. Quem sabe a gente não faça esse treinamento aí na sua empresa ou aí na sua cidade. Até a próxima. Tchau, tchau.